Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa com Douglas Castro. E hoje eu tenho uma entrevista muito especial. Como todos sabem, no mês de maio deste ano, 2024, uma verdadeira calamidade se abateu sobre o estado do Rio Grande do Sul, configurando essa que é, sem dúvida, a maior catástrofe natural da história não apenas do estado, mas do Brasil. Centenas de mortos, inúmeras pessoas ficaram desabrigadas e um prejuízo financeiro absolutamente incalculável, depois que, por diversos dias, choveu torrencialmente, fazendo transbordar rios, lagos, e essas enchentes acabaram invadindo diversas casas. Mais de 400 municípios em todo o estado do Rio Grande do Sul foram diretamente ou indiretamente afetados. Em meio a toda essa catástrofe, claro, muitas e muitas histórias de pessoas que se destacaram por seus atos de heroísmo. E é justamente com uma dessas pessoas que eu quero conversar no podcast de hoje. Então, eu quero de pronto desejar boas-vindas ao soldado da Polícia Militar, Everton Toillier, do 23 Batalhão de Polícia Militar, que está vindo de longe aí nos prestigiar com essa entrevista diretamente lá de Santa Cruz do Sul. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, Douglas. É uma honra estar aqui contigo e representando muitos policiais e agentes da segurança pública que fizeram muito nessa catástrofe que tu acabou de dizer e que com certeza salvaram vidas e deram oportunidades novamente para muitas famílias do nosso Rio Grande do Sul. Perfeito, então. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu acho importante tu te apresentar. Tu sempre foi lá de Santa Cruz do Sul, tu está alocado no batalhão, como é que tu entrou na polícia, está quanto tempo lá, enfim, te apresenta aí para a nossa audiência. Eu nasci na cidade de Venâncio Aires, que é uma cidade vizinha de Santa Cruz do Sul. Quando eu fiz 18 anos, eu fui servir o Exército na cidade de Santa Cruz do Sul, daí, que é onde tem o batalhão, o atual 7º Batalhão de Infantaria Blindado. Servi durante 2 anos e alguns meses, não fechou 3 anos, porque eu passei na brigada em 2014. E eu sabia que eu não conseguiria, né, reaproveitar, fazer o reengajamento, que eles falam, a renovação de tempo de serviço no Exército. Então eu já procurei logo sair, procurar uma outra situação até que eu fosse chamado pela brigada. E em 2016 foi feito o chamamento da minha turma. Eu fiz o curso em Montenegro e posterior a isso eu servi durante 2017, que foi a conclusão do meu curso de formação de soldado, até agosto de 2023, eu servi no 4º Regimento de Polícia Montado, Cavalaria da Brigada Militar, e agora eu estou atualmente no 23 Batalhão de Polícia Militar, que é na cidade de Santa Cruz do Sul, onde eu resido com a minha família atualmente. Tens uma esposa e uma filhinha, é isso? Tenho uma esposa e uma bebê de 1 ano e 4 meses. Que bacana, cara. Que legal. Bom, como eu apresentei aqui na abertura dessa nossa entrevista, essa catástrofe que se abateu sobre o nosso estado teve uma repercussão nacional e também internacional. Eu lembro como se fosse ontem, a própria emissora, as grandes emissoras do nosso país, divulgando a repercussão que teve nas emissoras de outros países, né? Japão, Europa, Ásia, América e por aí vai, que nos dava uma noção do tamanho da catástrofe que se abateu sobre o nosso estado aí por conta das fortes chuvas e, consequentemente, por conta das enchentes. Como eu disse também, foram inúmeros os casos, centenas ou talvez até milhares de pessoas, cidadãos comuns, que acabaram se destacando por conta dessa verdadeira entrega nos salvamentos. E uma coisa que me chamou bastante atenção, e esse é o motivo pelo qual tu foi aí uma pessoa selecionada para dar essa entrevista, primeiro que eu não tenho espaço para trazer tantas e tantas pessoas, eu particularmente conheço muitas pessoas que se dedicaram aos salvamentos, tá? E eu não teria espaço suficiente no programa para trazer tanta gente. E no teu caso, especificamente, eu faço questão porque, primeiro, tu fizeste ali os salvamentos e nós temos o registro disso. Nem todos os casos acabaram sendo registrados. Então, no teu caso, como nós vamos mostrar em seguida, alguns vizinhos teus
conseguiram fazer o registro de alguns salvamentos realizados por ti lá na cidade de Santa Cruz do Sul, que foi uma cidade, como nós vamos ver nas imagens, fortemente afetada pelas enchentes. Que dia mais ou menos começou de fato os alagamentos, a subir a água? A enchente no bairro onde eu morava, ela iniciou na madrugada do dia 29/4 para 30. Sim. Eu me recordo que existia um alerta, existia a possibilidade, mas é aquela coisa, o alemão ele é teimoso, né? E, querendo ou não, todos têm apreço aos seus bens materiais. Sim. De abandonar tudo, sair, é complicado. Geralmente o povo espera acontecer, ver, para daí tomar uma atitude. E é uma coisa que nunca tinha sido visto ali antes. Sem precedentes. Nunca. A casa onde eu tinha alugado há um mês, nunca entrou água. Nem na maior enchente, que era a enchente histórica do bairro, que eles chamam a enchente de 2010. Nem ali, entrou um pouquinho só no pátio. E casas tiveram um alagamento grande. Nada comparado ao que foi ali era esperado. Por isso, essa proporção de prejuízo e de pegar todo mundo desprevenido, sabe? Por isso que... Meu irmão, então eu vou pedir para já colocar o primeiro vídeo. A gente vai falar um pouco sobre essa catástrofe, que, como eu disse, afetou mais de 400 municípios em todo o estado do Rio Grande do Sul, alguns diretamente, outros indiretamente. E nesse registro, os primeiros registros que nós vamos mostrar são registros feitos por ti mesmo em relação ao alagamento, a água que começou a invadir a tua própria casa, né? Isso se deu exatamente por quê? Foi o volume de chuva propriamente dito que fez aumentar ou encher a tua rua, ou vocês moram perto de algum rio, algum córrego? No bairro, agora é um bairro só, mas é uma separação que existe ali do bairro que eu morava, que era o bairro Várzea, para o bairro Navegantes, onde passa o Rio Pardim. Sim. O que acontece? No bairro onde eu morava, ele é cortado por uma sanga que, na verdade, é esgoto, né? E aquela sanga, ela é o primeiro sinal para o bairro que haverá enchente. Ou seja, quando a sanga todo mundo que chega, até tem muito curioso que vai no bairro para olhar aquilo. Quando ela começa a querer transbordar, é o sinal. Porque quando ela transborda, em pouco tempo, o que acontece? A água que está vindo dela se junta com a água que vem do bairro Navegantes. E aquilo emparelha. E daí as casas são afetadas. Mas ela dá o sinal, junta com a água que vem do Rio Pardim, e aquilo emparelha e fica o bairro completamente submerso, né? Submerso não, mas alagado, no caso. Lá no início, onde é mais perto do rio, com certeza o estrago é bem maior, o nível da água é muito mais elevado. Mas pela sanga, ela meio que dá a mesma ênfase do rio para o pessoal que mora perto dela ali. A casa dos meus sogros, do meu sogro e da minha sogra é colado nessa sanga, e a minha é 50 metros dela, a casa que eu tinha alugado. Por isso que foi bem rápido. Assim. A primeira rua que alaga é a minha, que eu morava, no caso. Sim. Só que fica naquilo, né? Não tinha essa situação de subir ao nível que subiu antes. Pegou desprevenido o pessoal ali. Até aproveitando o ensejo, eu quero fazer aqui um esclarecimento. Essa entrevista faz parte do quadro Segurança em Foco. Vocês podem ver, estou com um policial militar aqui fardado. E por que eu trouxe um policial militar para falar sobre essa questão dos resgates, né, que ocorreram durante a enchente? Porque durante essa catástrofe houve, por parte de algumas pessoas, uma certa dicotomia, ou seja, nós por nós, como se o Estado não oferecesse qualquer tipo de suporte para a população, sabe? Ou que tenha havido ali por parte do Estado uma certa morosidade em prestar a devida assistência para a população. Tanto é que as primeiras imagens que nós vemos da catástrofe em si e dos salvamentos é justamente de civis
ajudando os próprios civis, né? Agora, também é importante destacar que, da mesma forma, os policiais militares, muitos deles acabaram também sendo diretamente afetados por essas enchentes, né? O próprio comando da Brigada Militar, por último, tem concedido aí uma série de entrevistas e falando sobre um programa que foi recentemente criado, claro, após essas enchentes do mês de maio, para justamente poder prestar auxílio aos policiais que perderam tudo, que muitos deles foram diretamente afetados, e que mesmo tendo perdido tudo, vestiram a farda e foram para a rua prestar esse auxílio para a população. Então, na verdade, nós tivemos civis trabalhando e nós tivemos agentes de segurança pública, da mesma forma, atuando nas ruas e auxiliando nesse tipo de salvamento. Agora, claro, no que dependesse de mim, se eu pudesse, eu traria várias outras pessoas aqui. Eu pretendo trazer um cidadão, um civil, para falar sobre como que funcionou esses resgates, mas eu também julguei interessante trazer um policial militar para falar sobre. Foram muitos os policiais militares que perderam muita coisa nessas enchentes e que mesmo assim prestaram auxílio. Então eu estou te trazendo aqui como um exemplo, por assim dizer. Então, de certo modo, tu estás representando, na medida que tu é policial militar e está fardado, está representando esses policiais que, assim como tu, acabaram sofrendo fortes prejuízos nessas enchentes e mesmo assim estavam lá ajudando a população. Então, nesse momento, começa a entrar água na tua casa. Como tu falou, tu estava morando ali relativamente há pouco tempo. Até então, pelo relato de vizinhos, isso nunca havia ocorrido, pelo menos não nessa proporção. E a água, pelo visto, subiu muito rápido. O que tu pensou nesse primeiro momento? O que fazer primeiro? Anterior a isso aí, eu tinha ido até a tal Sanga, eu tinha olhado o nível dela, e eu conversei por cerca de 20 minutos com a moradora que era a dona do local ali. Enquanto a gente conversava, essa água baixou em torno de uns 10 a 15 centímetros. Estava baixando muito rápido. E daí eu falei, eu não vou levantar minhas coisas. Ela, não, nem eu vou levantar as minhas. Deu, tá, mas assim, se começar a subir a água, tu me liga, porque eu vou deixar meu celular fora do silencioso. Tu me ligou, falou que começou a subir, eu vou levantar minhas coisas, porque tudo que a gente tinha dentro de casa era recém-comprado, né? Então eu tinha esse medo de perder, porque eu não tinha pagado uma prestação daquilo ainda, né? E daí, tranquilo, a bebê, ela tava agitada pra caramba naquela noite, ela não queria dormir, já tava aquela coisa de revezamento, fica tu, tá? De cada um dormir uns minutinhos ali. Só que o cara não consegue dormir, né, descansar, ainda mais com aquela situação toda, podendo acontecer, não podendo, o cara fica preocupado. E daí, por fim, isso era 11h30 da noite, quando eu conversei com ela, e eu retornei para minha casa, e daí eu deitei com ela, por volta da meia-noite, ela dormiu no meu peito. E eu fui descansar os olhos e dormi também. Eu não tinha levantado praticamente nada, assim, eu tinha só deixado meio uma estratégia na minha cabeça, de como começar, caso eu visse que realmente ia entrar. Eu tinha deixado meu carro preparado para eu tirar o carro, com as coisas importantes já de cara, já botava a bebê, a esposa, tá tudo aqui que a gente precisa, sai, aqui eu vou levantar conforme eu consigo, e amanhã a gente volta, a água já baixou, como sempre foi. Tranquilo. Eu dormi menos de 1 hora, eu peguei no sono. Quando eu acordei, eu olhei pela janela, e tinha 3 moradores empurrando uma Duster que ela boiava. Caramba. E daí, de início, eu até tô vendo coisa, né? Porque há menos de 1 hora atrás, aquela água lá da Sanga estava baixando. Agora não passou nem 1 hora, porque eu olhei, acho que era 1h20 da madrugada, eu acho. Eu sei que da hora que eu dormi até a hora que eu acordei, não dava 1 hora. E o nível da água na rua era acima da minha cintura. No meu pátio, ela estava começando a entrar. Só que o nível do meu pátio para a rua era uma elevação bem significativa. Sim. E não dava mais para tirar o carro. E ali eu travei, porque o meu plano era com o carro. Eu tinha que tirar o carro. Seria o teu barco salva-vidas. Seria o meu barco tirar a tia, tua família e os teus bens. A família, as roupas da bebê, aquela coisa de fralda, né? Celular, as coisas mais importantes para a gente tirar. E daí, sem o carro, eu travei, porque não tinha mais como tirar nada. E daí, o início foi, já que tu tá aqui,
vamos botar a bebê num lugar que ela consiga caminhar aqui, porque não tinha água dentro de casa, não tinha água, nada. E tu me ajuda a levantar o que a gente conseguir rápido para vocês, se subir muito, vocês saiam daqui. E daí a gente começou a levantar e ela começou a separar as coisas. E daí aquilo foi muito rápido. Muito rápido. Assim, ó, chega a ser a base do beira do ridículo. A altura que a água subia em minutos. Tanto que eu fui gravando porque eu queria gravar aquilo ali para deixar marcado com o tempo das gravações e com a hora das gravações, porque não fazia sentido. Parecia que o rio tava do lado da minha casa, porque era muita água que vinha, muita água. Tipo, eu olhava uma hora pro meu pátio e a água tava no muro. Eu fiz umas coisas rapidinhas, que eu olhava de novo, ela tava no meio do pátio. Ela não parava de subir, em momento algum ela estagnou, sabe? Ela sempre ficou daquele mesmo jeito, daquela velocidade, ela permaneceu subindo. E como o pátio, a minha casa, o nível era bem diferente do da rua, que eu sabia que a rua era muito mais baixa do que a minha casa, quando a água bateu perto das minhas pernas, no meu joelho, eu falei, ó, tá na hora de você sair. Coloca um short, coloca um chinelo, que é pra tu não te molhar, coloca a roupa pra você na mochila, coloca tudo que a bebê precisa, fralda, roupinha pra ela, uns cremezinhos, né, pomadinha, e vai lá pro teu tio. O tio dela morava a cerca de uns 600 metros dessa casa. E foi assim que a gente fez. E daí tiramos a bebê, e eles ficaram lá e eu retornei. E conforme a água ia enchendo, eu ia administrando. Meu carro estava na garagem ainda, no pátio, né? Acho que já pode soltar o vídeo, que enquanto você vai falando, vai fazendo a narrativa dos fatos, a gente vai mostrando aqui o vídeo que tu mesmo fez. Aí a água já tinha entrado na tua casa, né? Já. Aí ela já estava num nível que eu não achei nem que ia chegar, né? Aí já estava na altura do tornozelo. O meu carro ali, para tu ver, ele tá... Aquilo ali aquela minha estratégia foi a último suspiro, assim, ó. Porque aquilo ali é uma garagem que não entra o meu carro, na verdade. Nunca entrou carro ali. A gente usava como uma cozinha, né? E o carro, ele ficava lá fora. Só que conforme a água ia subindo, eu ia trazendo ele para dentro de casa. Para ele, pelo menos, não pegar água no motor, né? Que eu pensei, ó, não pegando água no motor tá bom. Uma dúvida. A defesa, isso foi na madrugada do dia 29 para o dia 30 do mês de abril. Isso. Quando começou ali, de fato, as fortes chuvas e os alagamentos. Por parte da Defesa Civil, a nível de Estado, já estavam ocorrendo ali os alertas. A gente lembra nitidamente, o próprio governador fez ali um vídeo dizendo: esqueçam tudo o que vocês sabem ou já vivenciaram em relação a enchentes. É sem precedentes. Foi apavorante. Começou a proliferar aquele vídeo nos grupos da família, enfim. Mas a Defesa Civil do município chegou a emitir algum alerta? Passou algum veículo alertando as pessoas de que era para o pessoal evacuar as casas ou não? Veículo anunciando, eu não recordo. Eu sei que eles foram aprimorando isso pela situação que ocorreu, mas havia alerta. Sempre tem o alerta, né, do município, porque é um bairro que já sofre com isso há bastante tempo. É um problema crônico. É o rio do lado, não tem. Sim. Né? Teve uma elevação da água grande, vai ter, o rio transborda, vai ter pessoas afetadas. Aquele é um bairro que sempre... é Várzea, né, o nome do bairro. Sim. Então, e mesmo com esse alerta da Defesa Civil, as pessoas não levaram muita fé. Não, ninguém sai da sua residência. No máximo administram as coisas dentro de casa, levantam e permanecem em casa. A maioria das casas ali a maioria não, mas a grande quantidade de casas são de 2 andares. Né? Então o pessoal sobe as coisas para um andar mais elevado e permanece em casa tomando chimarrão na varanda, bem tranquilo. Sim. O que não foi possível dessa vez. É porque já estavam, de certa forma, acostumados. Como tu disse, era um problema crônico. Bom, eu moro aqui há 20 anos, nunca passou disso, então não é dessa vez que vai passar. Mas, infelizmente, acabou sendo algo aí totalmente sem precedentes. Então, se de repente puder mostrar o outro vídeo ali, que eu acredito que já mostra... O plano A não ia funcionar. Porque o plano A era colocar tua família, suas coisas dentro do carro e sair com o carro. Isso. Mas aí, quando tu viu que ia ser impossível sair com o veículo de dentro de casa... Aí, qual seria o plano B aí? Foi quando eu falei para ela botar o short, o chinelo, né? E daí
Eu peguei a bebê, ela pegou as mochilas dela e da bebê. A bebê ali para ela estava sendo um passeio na água, não estava entendendo nada. Mas foi aquela... Ó, mais ou menos ali, dá uns 600 metros nessa rua aí, é a casa do tio dela. Foi onde elas ficaram o tempo todo. Até certo horário. Sim, porque depois também foi afetado Também foi afetado. Pelo aumento do nível da água. Bem, mas continuando. Eu tirei elas e eu fui administrando as coisas dentro de casa e colocando elas cada vez... A água vinha subindo e eu cheguei a botar a moto na sala. Eu subi 2 escadas com a moto, sozinho, uma bis, ruim de carregar, resbalando os pés. Enfim, deu para colocar dentro... Eu pensei, ó, aqui tá tranquilo. Se entrar aqui, não faz sentido, né? Nossa, e daí... tudo que eu já tinha erguido, eu ergui mais, eu coloquei mais coisas embaixo e fui meio que levando assim, ó, o que é mais importante, o que é mais caro, né? Qual vai ser o meu prejuízo maior? Isso que dava um prejuízo maior eu colocava num local mais alto possível, né? E o resto servia como base para aquilo ficar no lugar mais alto possível. Até que acabou tudo, assim, ó, não tinha mais o que fazer. Chegou num nível que eu vi, ó, não tenho o que fazer. E daí eu comecei a pensar em tirar as coisas carregando. Só que de eu ir até lá e voltar, porque nesse meio tempo começou a acontecer muita coisa junto. Porque não era só tu que estava passando por aquela situação. E daí aconteceu. Quando eu tirei as 2, agora é eu por mim, né? Não tem mais com quem eu me preocupar com a minha família. Eu posso fazer as coisas aqui tranquilo no meu tempo, porque se eu tiver que sair daqui nadando, eu saio. Sim. Elas eu não teria essa possibilidade. Então eu tenho o meu tempo aqui até eu não dar pé aqui dentro. E daí eu fui administrando isso aí, só que começou a acontecer muita coisa na rua. E o cara vê, não tem como não ir, né? E daí eu vi que, tipo, tinha senhoras ali que moravam, tipo, tem uma casa na esquina, assim, eu lembro, era uma senhora cadeirante, com uma senhora de idade e 4 crianças. Então elas não conseguiam erguer nada, porque pensaram, era uma mulher com as crianças que elas estavam em cima das camas, em cima de balcão, assim, porque a água já estava lá dentro também. Daí o vizinho passou, já fui junto com o vizinho, a gente foi lá e ergueu todas as coisas da casa dela, né? E daí quando a gente saiu, daí já começou a aparecer cachorro, gato, em cima de telhado, em cima das coisas, nadando, né? Já aparecia bicho também, cobra, sapo, de tudo. E isso tudo, eu fui... Não, vou pegar o gato e vou tirar daqui. Daí eu ia lá, pegava um gato e... Tipo, muita coisa... A maioria das coisas que a gente fez, não fiz sozinho, os vizinhos ajudaram ali, isso não foi gravado. Isso a gente gravou para mostrar... Todos esses vídeos, eles foram feitos direto no WhatsApp e no grupo da família. Para ir mostrando para a família como é que estava sendo o andamento, porque eles se preocupavam muito. Sai daí, vocês precisam sair daí. Eles tinham essa preocupação. Então, tipo, é muito difícil o cara ficar respondendo todo mundo. Então, a gente gravava um vídeo, que o vídeo com as imagens já dava resposta para todos como é que estava a situação. Né? Meio que em tempo real. Isso, em tempo real. A gente ia mostrando, ó, tá assim, não precisava falar, porque a gente não perdia tempo no celular, né? Sim. E daí, o que acontecia? Passava um cachorro, a gente pegava, levava o cachorro para algum lugar, o vizinho via outra coisa, lá, vamos fazer tal coisa, e nisso a gente foi. Só que cada vez que a gente saía dentro das nossas casas para ir ajudar alguém, ou para ir salvar alguém, ou para ir salvar algum animal, quando a gente voltava, o nível da água que estava de um jeito já estava muito maior. E eu fui fazendo isso, tipo, eu tirei a minha família, eu ergui as minhas coisas até onde dava, na verdade, até onde dava. E daí eu já não fiz mais nada praticamente dentro da minha casa, porque cada vez que eu voltava, aquilo estava num nível muito maior do que quando eu saí. E parecia que eu tinha feito aquilo em 15 minutos. E talvez realmente era 15 minutos. Porque tu perdia a noção do tempo. Então, a gente tirou muito bicho, ajudou muitas pessoas da rua, porque a maioria das pessoas, como eu vou te falar, talvez não por maldade, mas por realmente não acreditar que a água iria se elevar ao nível que se elevou no curto período de tempo que foi. Eles não levaram os bichos, né? E tipo, eu acredito que não era por maldade, porque gostavam dos animais, né?
E eles ficaram, a maioria ficou preso, até na coleira, dentro de portão. E a gente teve que... Tipo, teve... Bem, esses vídeos, eles são um lapso temporal de quase um dia inteiro de acontecimentos do que eu estou falando aqui. Foi o dia inteiro. Eu não consegui salvar alguns. Não tinha o que fazer. Eu vi morrendo e, como eu não tinha o que fazer, eu preferi não ficar assistindo. Não sei se é impressão minha, mas a tua filhinha ali, ela está sorrindo, é isso? Ela tem um humor bem elevado. Como eu falei, ela não entendeu nada disso. Ela não afetou ela em nada. Porque para ela foi só esse passeio aí que ela teve na água. Sim. E depois a gente tirou ela do ar, ela ficou lá naquela casa até a água entrar lá também. Nisso ela já foi levada para um outro bairro e lá ela permaneceu até a gente voltar para casa, que senão não tinha mais água. Ela só viu de longe, assim, um dia, essa casa que ela estava morando, e disso ela já conheceu o apartamento que eu aluguei, e que tinha 2 almofadas, que foi o que sobrou do sofá, assim, sabe, o encosto do sofá? Era os nossos assentos, era a única coisa que a gente tinha. E daí era aquele apartamento vazio, com aquelas 2 almofadas do sofá no chão, e ali que a gente ficou o tempo todo. Ali ela mamava ali na mãe, ali ela deitava para olhar desenho no celular. Aquilo ali foi o que ela viu depois disso daí, a única coisa. Sim. Mas voltando ao assunto. E daí teve um momento que eu voltei para casa e eu falei, não, eu tenho que tirar as coisas daqui. Se eu quiser salvar alguma coisa, eu tenho que tirar isso daqui. E eu lembrei de um colchão inflável que eu tinha, que a gente comprou porque o apartamento nosso aqui em Porto Alegre era pequeno e a gente às vezes queria receber alguém e não tinha como, porque não tinha 2 quartos. Sim. Então a gente comprou aquele colchão inflável que ele matava a guerra de pelo menos mais alguém dormir no apartamento, né? Era confortável até. E eu lembrei dele, só que ele estava dentro da água. E daí eu enchi aquele colchão inflável boiando na água, assim, e ele estava cheio de água. Foi bem difícil, demorou uma meia hora para encher aquele colchão. E foi nesse colchão que eu consegui tirar, eu nadava para fora da enchente até a casa desse tio da minha esposa, dava uns 600 metros, nem tudo, grande parte dava pé, para lá já estava mais raros, né? Sim. Essa parte aí no início já agora não dava mais, né? Quando eu comecei a fazer isso daí. E ali em cima eu coloquei todas as coisas da bebê, quase, de roupinha, essas coisas. Molhou bastante, mas pelo menos molhado, né? E as coisas básicas, assim, importantes, que dava para carregar, até a minha gata também, que ficou comigo lá no final, até o final, assim, ela ficou na cama deitada, e daí ela também, eu consegui colocar ela numa caixinha de transporte, que eu achei por ventura, estava muito escondido, porque a gente tinha recém se mudado, né? Sim. E daí consegui tirar ela também. Eu fiz 2 viagens dessa, de ir até o final dessa rua com esse colchão inflável e voltar. Na primeira, eu consegui voltar tranquilo. Na segunda, eu não consegui voltar mais. A água era muito fria. Eu estava na água desde as 2 da manhã. Isso já era de manhã cedo, quando eu fiz essa última viagem. E eu realmente travei, assim, a musculatura travou. Eu não conseguia mais mexer direito. Eu tomei um banho daí nessa casa, comi alguma coisa e daí eu voltei para o bairro que já tinha um montão de barcos. E aquilo ali a gente ficou, olha, até umas 7 da noite. Só tinha nós lá. Foram todas as pessoas as quais não queriam sair da residência de início, no final elas meio que gritavam pra gente das sacadas que eles queriam sair. Só que o problema, a água já estava num nível muito mais elevado. Não dava mais pé em lugar nenhum. Ficaram ilhados. E quando tu consegue... a quantidade de barcos também nem tinha como ser grande, porque é uma rua... Não tem como ficar cruzando o barco para cima e para baixo, né? O tempo todo. E, querendo ou não, tem lixeira, tem placa. Então, seria só a via da rua mesmo para cruzar esses barcos. Só que todas essas pessoas esperaram até o último momento. Vamos supor, não dá mais mesmo. Se passou daqui, vai inundar até o segundo, que as pessoas ficavam no segundo andar da casa. Sim.
E daí ficou muito complicado de tirar. Porque como é que tu tira a pessoa do segundo andar da casa se o barco não chega até a casa porque tem um portão que geralmente tem aquelas estacas, as lanças, ia furar o casco dos barcos. Sim. Eu lembro que a gente usou uma caixa d'água vazia, daquelas de sei lá quantos 1000 litros, e a gente trazia uma pessoa por uma dentro daquela caixa d'água. Só que tu equilibrar aquela caixa d'água na água para ela não virar nadando é muito complicado. Exige um esforço físico muito grande. É mais complicado do que parece. Sim, e tipo, aqui logo em frente é uma casa também que é de um outro tio da minha esposa. Eu recordo que tinha umas 10 pessoas naquele segundo andar delas, da casa deles. E a gente também botou o barco ali e a gente tirou todas por cima de um portão que era só o que aparecia, era aquele marco de cima do portão que eu usei para sentar. Daí vinha aquela caixa d'água, a gente trazia na caixa d'água, daí pegava eles da caixa d'água, botava em cima do marco do portão, sabe? A parte externa de cima do portão. Sim. Aquilo a gente botava eles sentados em cima, passava para um barco e daí passava para um outro barco. Aquilo dava uns 2 metros e pouco de altura, assim, eu acredito. Da onde a gente estava botando em cima do barco, vamos supor, do pátio da casa dessas pessoas. E isso tinha passado pouco tempo, porque o auge da elevação da água foi nessa madrugada, no dia subsequente. Sim. Daí, o que aconteceu? O pessoal do bairro, acho que logo parou de funcionar Bem, eles não conseguiam, nem adiantava ligar para o 190 ou para o 193, porque estava tudo congestionado, era todo mundo ligando para esses números que são os serviços públicos. Sim. Ao mesmo tempo, então não dava conta, né? O Estado não tinha como suprir essa necessidade de todo mundo ao mesmo tempo. E daí o que acontecia? O pessoal do bairro ligava para mim, só que eu também não tinha os meios, daí ficou aquela coisa, e eu não tinha nem como carregar celular, né? Porque eu estava com o celular enquanto eu estava na minha casa. Sim. E daí, depois eu já tive que largar o celular. E a gente ia fazer esses resgates por fim de boca, assim. Tá. A gente olhava e analisava a casa que estava numa situação mais calamidade, e vamos nesse aqui. Enquanto os outros estavam gritando na sacada, sabe? Mas isso já tinha bastante barco ali, pelo menos isso emprestavam os barcos, né? Pescadores, enfim. Dos próprios civis, no caso. Dos próprios civis emprestavam os barcos. A prefeitura, o primeiro barco, esse que eu mencionei, ele era um barco que a prefeitura, é o que o piloto, não sei, da embarcação ali me falou, ele faz um serviço para a prefeitura de Santa Cruz do Sul. Só que nessa situação, a prefeitura falou, hoje não precisa fazer esse serviço. Pega e vai para o bairro e ajuda as pessoas lá. Vamos supor, de medição de altura da água de alguns locais e tal. Era esse o serviço deles. Mas nesse dia eles ficaram, aquele expediente deles, ajudando as pessoas na rua. Então veio do meio público esse primeiro barco. Teve esse suporte. Teve. Fazia cerca de 1 mês que tu havia se mudado para esse bairro, né? Eu estava morando nesse bairro mesmo, a 50 metros dessa casa. Okay. Com a minha sogra e com o meu sogro. Okay. Só que, como eu falei, eles tinham cachorros e a bebê gosta de brincar e os cachorros não. E ficou uma coisa perigosa, eles queriam morder ela e daí, daqui a pouco ela vai tomar uma mordida feia, a gente vai se arrepender amargamente, mesmo que seja difícil, porque a gente não estava preparado financeiramente para nos mudar naquela situação. Vamos fazer, se der, deu, se não der, a gente dá um jeito, a gente sempre deu. E a gente se mudou para aquela residência ali há 1 mês, menos de 1 mês, não fechou 1 mês. Do a gente entrar na residência até a enchente. Não fechou 1 mês. E os móveis e os eletrodomésticos, a gente tinha em Porto Alegre 110. E ali era tudo 220. Então a gente começou do zero mesmo. Sim. E vamos comprar tudo em 12 vezes, sem juros, vamos. Tudo em 12 vezes. A gente não tinha pago nem a primeira prestação quando aconteceu isso. Depois a gente vai falar mais especificamente sobre as perdas que sofreu ali, mas eu faço referência a essa questão temporal, então tu já era morador do bairro há mais tempo, né? Sim, só aquela casa especificamente é que tu fazia cerca de 1 mês, talvez até menos, né? Desde a entrada até o momento da enchente. Porque eu acho interessante quando tu falou que as pessoas começaram a ligar para ti.
No momento de calamidade, obviamente, as pessoas entram em contato com o poder público. Digita lá o 190, enfim, pede ajuda para os homens. Mas era muita gente querendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então seria praticamente impossível o poder público conseguir atender a demanda de tanta gente. E aí eles começaram a ligar para ti. No caso, sabiam que tu era policial e sabiam que de algum modo contigo conseguiriam ali algum tipo de assistência. Quando eu pegava, porque de vez em quando eu ia na residência lá e eu pegava meu celular rápido e olhava. Sim. Daí tinha chamada no Instagram, daí tinha chamada por WhatsApp, porque, querendo ou não, eu tinha o número de alguns da rua, ou eles pediam, consegue o número do fulano que trabalha na brigada, consegue, daí eu via mensagens no WhatsApp de número que eu não tinha agendado também, por favor, aqui tem um barco, tu consegue um barco, pede para me buscar, enfim, várias chamadas de socorro ali no meu celular particular, de pessoas, alguns eu conhecia, alguns eu sabia quem era, outros eu não sabia quem era, só que dava a entender que morava no bairro, né? Que pediu meu número para alguém, ou então estava numa situação de desespero mesmo, não tava, e dava para que eles ligavam para mais de uma pessoa, sabe? Foi bem complicado, foi sinistro essa questão ali. Bom, depois que tu garantiu ali o bem-estar da tua família, pelo menos a segurança, né, da tua família, conseguiu tirar alguns objetos importantes teus ali, como tu disse, tu não aguentou, mesmo tu poderia naquele momento estar no local seguro com a tua família, mas ao garantir a segurança delas, tu não aguentou simplesmente ver que tudo aquilo estava acontecendo e dizer assim, não, eu não vou fazer nada. Mesmo sabendo que tu havia perdido muita coisa, a gente já vai falar sobre isso, o teu veículo estava dentro da tua casa, uma moto também que tu chegou a comentar que colocou para dentro de casa, como a casa inteira foi alagada, a tua própria casa, enfim. Então, mesmo tu passando por uma situação como essa de perder tudo, não mediu esforços. Tu estava bem, tinha condições de ajudar as pessoas e foi exatamente o que tu fez naquele momento. A gente já faz isso ao natural. Pois é, já está acostumado com isso, na né? Função, né? Já vou pedir para projetar o terceiro vídeo aí para mostrar bem isso. A gente sai da nossa casa, a gente deixa a nossa residência para ajudar pessoas que a gente não conhece. Ou seja, de novo, isso para ti não tem nada, só a forma é que mudou. Só a forma, com certeza. Mas a lógica é basicamente a mesma. A única coisa que eu podia fazer ainda era ou me lamentar ou ajudar os outros. Porque eu não tinha mais o que fazer. Tipo, não tinha como entrar lá, buscar alguma coisa. Eu tinha que esperar. E entre esperar sentado, vendo tudo, não é de mim, não. Não tem como. Eu prefiro estar na linha de frente sempre que eu puder. Eu até, a maior parte das vezes que eu pegava o meu celular, era para pedir para as pessoas que tinham meios para eu ir junto ajudar. Sim. Porque a instituição me deu férias pela minha situação, porque eu não tinha como trabalhar, não tinha uma farda, não tinha uma meia, né, de início para ir trabalhar, não tinha como. Nessa madrugada, a primeira coisa que eu fiz foi pegar todo o meu material bélico, eu liguei para o batalhão e falei, e daí o auxiliar veio até a rua da minha casa e eu entreguei tudo para ele, tá tudo aí. Meu colete, minhas armas, munição, carregador, tá tudo aí. Tudo. Porque eu tinha que tirar isso da residência, porque querendo ou não, isso era um perigo. Isso era uma perda, um material que da fazenda, e também podia ser um perigo posterior aos acontecimentos, porque uma hora ou outra as pessoas vão achar as coisas. Então isso era uma coisa que eu tinha que tirar dali imediatamente, né? Então eu entreguei esse material lá e já não tinha essa preocupação de na minha casa ter armamento, ter colete, claro, né? Alguma coisa que pudesse ser utilizada para um fim que não é a segurança. Sim, poder cair em mãos erradas, né? Exatamente. Então, tipo, lá, o que estava lá era meu. Então estava tranquilo, sabe? Sim. E eu consegui... Eu vou pedir para já rodar esse vídeo, porque esse vídeo ele foi gravado por um morador, um vizinho teu, na verdade, né? Em que ele registra com o celular o momento em que tu está fazendo um salvamento. Aparece bem lá o fundo, você puxando... Esse aí é aquele colchão que tu havia falado ou não é colchão? Isso o que é isso? É uma tábua de madeira que ela surgiu do nada boiando. Tá. E foi o que eu pensei em pegar ali e botar ela em cima. E com essa tábua de madeira você está auxiliando uma pessoa, está tirando essa pessoa. É uma senhora. Como é que foi essa situação? Também foi pelo meu telefone celular. Isso até foi uma coincidência dessa pessoa ter o meu número. Porque uma semana atrás eu fui na casa dessa, que é essa casa aí.
e eu precisava de uma madeira numa metragem certa. E nisso a gente foi conversando, eu, não, assim, assado, não sei o quê. E eu peguei o número dela para um serviço para minha casa, e no fim eu falei, se precisar de alguma coisa também que eu puder fazer, ou passar aqui de vez em quando, alguma coisa que eu não conseguir contato, né, com o telefone oficial, dá uma ligada para mim, talvez eu consiga, né, fazer esse meio termo, avisar quem está de serviço, se precisando de alguma coisa de urgência e tal, e falei que eu era policial. E ela salvou meu número, eu salvei o número dela. Eu, na questão de profissional, que eu precisava mesmo, eu queria fazer umas coisas ali em casa, que é uma madeireira, essa residência embaixo é uma madeireira, em cima é a residência deles. E ela salvou meu número também porque era um policial do bairro, que ela tinha um contato mais direto, e ela salvou meu número. E daí essa pessoa que me ligou e perguntou... a primeira frase que ela falou, tu tá salvando as pessoas aqui do bairro? Olha, eu não tô de serviço, eu falei, de barco, ela falou, eu não tô de serviço, eu falei, não tenho barco, mas qual é a situação? Eu tô em casa. Dela, a senhora, não me recordo o nome, ela vai morrer, ela tá gritando por socorro e ela tá pendurada numa árvore, e ela tá caindo na sanga, que é a sanga que o nível dela é bem mais alto do que a rua. Né? Ela já é funda, se tá parelho com a rua, ela não dá pé, não existe a possibilidade. E onde é que ela tá? Na rua aqui na frente da minha casa, só que ela falou acho que era João, o esposo dela, ele já tentou ir, mas ele não dá pé, porque ele é mais baixo, ele não dá pé. Não, pode deixar que eu busco ela. E daí, o ruim dali é o quê? A minha rua não aparece, mas ela é a primeira saída da água. Existe a sanga que corre, vamos supor, na vertical. E essa minha rua é na horizontal, então é a primeira saída da água, sabe? Ela sai do nível, ela deságua, vamos supor, transborda, e o local que ela acha uma saída é a minha rua. Então ali tinha uma correnteza que dava bem no rumo da minha casa, então eu tinha que nadar contra a correnteza, não era muito, mas com o ir e vir, aquilo vai te cansando. Sem dúvida. E daí eu fui contra ali, eu me lembro que eu demorei para chegar até a esquina. O tempo que eu demorei para chegar da frente da minha casa até a esquina foi o mesmo tempo, vamos supor, que dava para percorrer toda a rua, sabe? Por causa da correnteza contra. E daí eu vi ela, que ela estava realmente numa árvore, tinha uma muleta, que a muleta já tinha caído na árvore, porque ela usa muleta, né? Ela tem problema, deficiência numa perna. E a única situação ruim disso, tinha um pitbull do lado dela. Aí é o próximo vídeo que nós vamos mostrar agora. Lembrando que tudo isso foi registrado, esses vídeos que nós estamos mostrando, foi registrado pelos vizinhos, que estavam, como a gente pode ver nas imagens, né, pelo ângulo das imagens, provavelmente no segundo ou terceiro piso das casas, porque ali a água já estava mais ou menos que altura nesse momento. Dá para ver ali, eu não sei se você está conseguindo dar pé. Ali sim. Ainda sim, né? Ali sim. Tá. Ali eu conseguia. E aí ele tava em cima de sabe a placa das ruas, que nosso nome das ruas? O nome. Ali estava o nível da água, onde ele estava. Ali ele estava em cima, assim, ele estava segurando com as patas ali em cima. É um pitbull? É um pitbull. Tá. Mas eu que derrubei ele na água. Porque eu tinha que optar, ou eu deixava ela, ou eu derrubava ele na água. Porque ele estava em roda dela. Isso são momentos diferentes até. Isso. Sim. Aquela senhora é dona desse pitbull. Ela é dona desse pitbull. Tá. E daí, quando eu cheguei nela, eu não conseguia chegar nela por causa dele, que ele não deixava eu chegar nela. E daí o que eu fiz? Ele estava em cima de uma madeira que ela trancou na árvore. E daí eu com uma outra madeira, eu empurrei aquela madeira e virei ela, que aquela, vamos supor, era uma madeira reta, assim, um pedaço de parede, vamos supor. E daí aquilo mergulhou e derrubou o cachorro na água e ele começou a nadar. Daí ele saiu de perto dela. Foi quando eu consegui pegar ela. Eu falei, não, pode largar. Ela tava toda machucada, já ralada, que ela tava muito tempo agarrada na árvore. E daí eu peguei ela no colo. E daí tinha essas madeiras. Eu pedi pra ela agarrar na madeira e eu vim trazendo ela nessa madeira. E aquele cachorro, eu nem lembrei dele de início, vamos supor. Porque ela tava preocupada com o cachorro a todo tempo. Ela falou que ela não queria deixar o cachorro. Eu falei, senhora, pode ficar tranquila que o cachorro não vai morrer. Ele vai subir aqui, e eu até falei para ela os níveis, sabe? Porque tinha bem certinho. Ele conseguia subir num monte de madeira,
porque ele tava nadando porque ele monte de madeira. Ele vai subir ali, eu falei, ó, ele vai subir ali, e daí tinha uma churrasqueira, ele vai subir em cima da churrasqueira e se precisar ele vai pular em cima do telhado. Porque era tudo baixinho, sabe? Só mudando os níveis, assim, morrer ele não vai. Pode ficar tranquila que ele vai sobreviver. Tranquilizou. Mas ela não aceitou aquilo. Para ela era o fim, ela deixar. Eu entendo, é um bichinho. E daí, quando eu botei ela no barco, eu fui até um pedaço e tinha um barco, que era o primeiro barco do bairro. Não existia nenhum ainda, aquele ali foi o primeiro. E daí eu botei ela no barco, ela desabou chorando que eu tinha que buscar o cachorro. Daí eu voltei e fui tentar buscar o cachorro do mesmo jeito que eu busquei ela. Só que ficou muito ruim carregar ele do jeito que eu busquei ela. E daí a madeira caiu, ele caiu na água e eu tentava pegar e de começo ele tentava me morder, igual de início lá com ela. Só que por fim, meio que eu acredito que ele se tocou, ó, ou eu deixo esse cara me pegar, ou eu vou morrer. Sim. E porque ele tava ali, não tinha mais nada para ele se segurar, ele tava no nada, assim, era só essas árvores, assim, ó, e não tinha como. E daí eu fui e ele foi, eu fiquei com um pouco de receio, eu ficava distante dele de início, assim, com os braços lá na frente, que se ele tentasse me morder, eu só tirava um braço, tirava outro. E no fim, ele não me mordeu até a ponto de eu botar ali no barco. Quando ele viu ela, ele ficou bem feliz. Eu botei ele no barco com ela. E ele, nenhum momento, tipo, ele fazia menção, mas não me mordeu. Nenhum momento. Dá pra ver no vídeo que ele fica o tempo todo te olhando. Ele dá umas de um lado pro outro. Isso. Porque nesse momento, principalmente resgate de animais, isso foi uma coisa que chamou muito a atenção das pessoas, que houve, ó, não apenas o resgate de pessoas, mas também de animais. Esse é o momento que tá com ele na água. Fazendo resgate, ele fica te cuidando, né? Porque... Ele sempre me olha e eu acho que ele vai me morder, ele não me morde. Porque aí são vários fatores. Primeiro, o animal não te conhece. Segundo, é um pitbull. Claro, daí tem a questão de como que tu treina o pitbull, como é que tu trata essa coisa toda e tal. Mas num momento de estresse como esse, talvez até você, na ansiedade ali de querer salvar o animal, colocar as mãos nele, uma pessoa que não conhece, ele pode te atacar. É a defesa dele, né? É instintivo isso no animal, né? Mas parece que de fato ele entendeu ali que ele realmente precisava de ajuda e que era a única forma daí tem um outro vídeo que um outro morador grava, que existe um outro cachorro postar. Que deixa ele botar ali. Essa ali, ó. Elas são duas cadelas chau-chau. Uma é velha já. Ela é bem... A de lá, a preta. Uhum. Ela é mais velha, ela é cega. A outra é brava também. Tanto que ela estava presa. Esse portão eu tive que abrir. O da casa desses cachorros. Eu fui a primeira vez lá e eu botei eles em cima de uma mesa. Através desse mesmo sofá. E depois eu retornei lá e tirei eles de lá de dentro, porque nem a mesa dava mais para eles. Essa casa aí é lá na esquina da rua. Ela é bem elevada. E o que aconteceu aí? Eu levei essas duas cadelas até a sacada dele ali. E foi aí que eu descobri que a preta era cega. Porque ele falou, vizinho, eu tô sozinho aqui. Tu não me dá uma ajuda só para eu levantar pelo menos a minha geladeira? Eu, claro, vamos levantar a tua geladeira. E a gente foi lá e levantou a geladeira. Quando eu retornei na sacada, a chau-chau tava ali, a marrom, mas a preta tava morta. Ela não sabe, não sei o que ela via, o que ela não via, mas ela se atirou na água. E ela tava boiando já, morta. Daí foi o primeiro animal que morreu que eu vi. Aquilo me... Eu errei aqui, né? Eu não me liguei que ela era cega. Não dava pra... Na adrenalina tu não vê, né? Sim. Mas que ali eu pensei, eu deveria ter levado elas num outro momento, mais distante, tirado da água, porque eu pensei, eu vou largar aqui. Daí porque ele me gritou, né? Ele me gritou pra dar uma mão antes, na primeira vez que eu passei ali. E daí eu voltei ali, porque ali era elevado, tinha aquele tempo de eu dar ajuda para ele, que ele estava sozinho, e daí ainda dava para deixar elas a salvo, e depois eu levava elas realmente para fora que é onde eu levei os outros, que eu levei para fora da enchente, né? Essa rua, ela vai um pouco para lá, já não tinha local ali que não tinha água. E daí foi o primeiro animal que morreu na minha frente, nessa madrugada aí. No outro dia, daí quando o nível da água chegou a mais alto assim, daí aconteceu mais vezes, de cachorro que realmente não deixava chegar perto.
e não tinha como chegar perto e voltar, vamos supor. Existia um corredor onde não existia, vamos supor, eu estava em cima do muro, que eu conseguia pular em cima do muro, mas se eu pulasse para dentro da empresa, eu não conseguia voltar. E ele não deixava eu chegar nele. Entendi. E daí eu chamava os vizinhos e o dono da empresa, onde é que eu conseguia a chave, se ele conseguia vir buscar, liberar o cachorro, já que ele era dono, só tirar da corrente, que a gente conseguia um barco para ele e mais de uma vez assim, o dono não apareceu. E o bicho morreu afogado mesmo, agonizando ali, é bem triste. Nessas primeiras horas da enchente, que pode se considerar, vamos dizer assim, o ápice, claro que depois mesmo, tendo parado a chuva, a água continuou subindo bastante, até essa é uma característica muito peculiar dessa tragédia. Às vezes quando ocorre uma tragédia, tem ali o ápice e com o passar do tempo vai amenizando. Aqui nós vimos exatamente o oposto. Ocorreu as fortes chuvas e com o passar do tempo é que foram surgindo ali efetivamente os problemas, com o aumento do nível da água, as pessoas que ficaram para trás, que ficaram ilhadas, que não seguiram, enfim, a orientação da Defesa Civil. Mas nessas primeiras horas ali, tu consegue me dizer quantas pessoas e também animais tu conseguiu resgatar? Nessas tuas idas e vindas nesse teu bairro? Esse vídeo aí, vamos supor, ele encaixaria no momento que eu falei que eu saía de casa. Tá. Esse é um dos acontecimentos que eu saía de casa para fazer alguma coisa e voltava e a água estava num nível elevado. Esse é um dos acontecimentos. Olha... É que também a gente Você não fala para o dia inteiro? Né? O dia inteiro? Do primeiro dia. As primeiras horas vamos nos ater ali ao primeiro dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Porque nem 8, tudo foi registrado, 9, né? Isso aqui são fragmentos de dias e dias de resgates. Entre 10 sem barco. Sem barco. 10 literalmente no braço. No braço ou com alguma coisa. E depois de barco... 10 pessoas, tu diz, ou animais? Entre animais e pessoas. São... Eu posso contabilizar aqui, se quiser. Mas é bastante gente. Houveram muitos resgates. Entre 10... Não, é mais, na verdade, porque agora eu lembrei mais 4. Vamos pôr entre 15 animais e pessoas juntos, sem nenhum... E até quando dava pé, bem tipo uma situação menos perigosa. E depois, quando não dava pé... Porque assim, o barco não chegava em todos os lugares. Então a gente tinha que pular na água e tinha que ir nadando, vamos supor, se segurando nas coisas. Só que eram locais que o cara não conhecia. Daí, depois até tem um vídeo meu, mas eu não cheguei a te mandar, que é as minhas pernas. Tipo, até hoje eu tenho cicatriz do dia que não sai as manchas de tudo que a gente encosta, sabe? Daqueles entulhos de cerca, de coisas. E aquilo ficou, tipo, tá até hoje ali a marca, já passou 4 meses, né? E até hoje tá ali, tipo, bastante esfoliação. Mas só isso, né? Coisa literalmente, básica, assim. Cicatrizes da tragédia, né? A maior literalmente. É. Agora, sabe que essa tragédia acabou revelando um lado muito bonito do ser humano. Primeiro, essa disponibilidade das pessoas, mesmo sem ter treinamento, muitas vezes, de ajudarem umas às outras, colocando a sua própria vida em risco e tal. Mas aí entra um segundo momento, isso me chamou muito a atenção. Tu, como inúmeras outras pessoas, acabou perdendo tudo. Os teus bens, a tua casa foi invadida pela água, perdeu teu carro, tua moto, tua casa e tal. E para recomeçar isso, o processo de reconstrução. De repente tu se viu sem nada, mas estes vídeos, como eu disse, gravados pelos teus vizinhos, acabaram sendo postados na rede, e isso teve uma ampla repercussão, não só a nível de estado, mas a nível de Brasil. E como é que foi a reação das pessoas ao verem estes vídeos de salvamento e também ao perceberem que tu havia perdido tudo? Como é que foi esse processo de reconstrução e o auxílio que tu recebeu? Bem, tipo, desde o primeiro dia, quando se findou, vamos supor, o primeiro dia que a minha casa ficou totalmente submersa, vamos supor, o telhado de fora. Não dava para ver meu carro, vamos supor. Desde o final desse primeiro dia,
houve muita... eu não dava conta de responder as pessoas nas minhas redes sociais. Era, até aquelas pessoas que eu nunca mais tinha conversado, Sim. ou então pessoas que só me seguiam em alguma rede, mas era muita gente falando comigo. Quando esses vídeos começaram a ser compartilhados nos locais, porque eu recebi esse vídeo encaminhado com frequência, sabe? Então, não foi só na minha rede social ali marcado, que foi meio que, né, com o meu consenso que isso foi espalhado. Foi muito grande, assim, esses vídeos se espalharam. E daí, só que mesmo assim, o que acontecia? A gente conseguiu ficar numa residência que, com o azar da pessoa, a gente teve um pouco de sorte. A gente foi para a casa de uma prima da minha esposa, que ela estava viajando. Ela estava no Nordeste. E os aeroportos ficaram fechados. Então, Exato. O azar dela foi ela não conseguir voltar. Que foi a nossa sorte, que a gente tinha onde ficar. E daí, aquilo ali pelo menos foi uma base, porque a gente estava seco, a gente tinha roupa, a gente tinha o que comer. E, nem todo mundo tinha isso. Então, a gente tinha a base. E desde o início, queriam fazer a vaquinha, queriam me fazer pix em valores, mas eu não aceitava, né? De início eu não aceitava, porque eu tinha aquele conforto e eu tinha vontade, eu tinha força física, eu tinha, né? E o que acontecia? Eu saía todo dia de casa. Eu não fiquei nem um dia na casa lá. Todo dia eu vinha aí. Todos os dias eu voltei. Às vezes só tinha eu aí. Mas eu voltava nessa casa. Entendi. Eu levantava o que estava caído. Eu tentava tirar uma coisa ou outra. Eu via... Bem, mas todos os dias eu voltei ali. Eu também vinha... Porque aconteceu o quê? Sempre com a desgraça de alguns tentam tirar proveito. Infelizmente. Né? E, obviamente, isso chamou as pessoas que gostam né, que cometem furtos, porque eles sabiam que ali ia ter um movimento nulo. Sim. E um abandono total. Os aproveitadores, né, da tragédia, da desgraça alheia, retornar depois para furtar as casas que haviam sido abandonadas. E não foi nenhuma nem duas vezes que a gente fez esse percurso de 8 quilômetros. Porque o meu sogro tirou o carro dele. Era um carro popular, bem, né? Mas ele supria a nossa necessidade desse deslocamento. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu e meu cunhado, a gente desceu de lá muito rápido, porque os moradores ligavam para mim e falavam, estão entrando aqui. E porque, querendo ou não, é ruim da guarnição de serviço entrar e nadar. Não tem como. Né? Claro. Óbvio, se é necessário, se é uma situação de brevidade, tenho certeza que a guarnição vai fazer. Mas não é só aquela ocorrência que vai ter na cidade. Depois eles vão ter que ir para um outro ambiente que eles entrar naquela situação seria inviável, né? Então, eu estava de férias. Eu entraria, eles sabiam que eu entraria, né? E pelo menos, até porque a maioria dos pessoas que estavam ali conhecem, porque ninguém entra na casa assim. Até tem, mas vamos supor, eram pessoas que sabiam da dificuldade que estava tendo ali. E daí a gente descia para evitar esses furtos aí, que o que se espalhou assim, todos foram pegos, todos. Tá. Em algum momento tu chegou a pegar algo humilhante? Efetivamente, particularmente ou não? Particularmente não. Eu participei. Ok. Eu participei. De buscas. Isso. Tá. Porque eu não conseguia abandonar os grupos de serviço. A gente tem os grupos de serviço, né? Sim. Toda hora eu estava mandando coisa ali, eu estava ajudando, eu estava, esse aqui eu conheço, esse aqui é fulano, esse aqui. E daí tu tá sempre envolvido. E os moradores também estavam porque no fim, quando tá todo mundo na mesma, todo mundo vira amigo, né? Sim, todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda. Eu fiz uma amizade com esse vizinho do lado aqui, incalculável, assim, ó. A gente nunca tinha dado um oi pro outro, sabe? Mas a necessidade fez a união. Olha aí. E daí eu descia pro bairro, porque eu não tinha nada para fazer na minha casa.
Não tinha o que ser feito ali. Então a gente ficou. Eu conheci grupos de voluntários. Eu fui para uma cidade bem mais atingida que o meu bairro, que era Sinimbu, uma cidade vizinha, que ela foi devastada. A cidade foi devastada pela enchente. A gente ia para lá. E nesse momento, quando eu fui para Sinimbu a primeira vez, eu já tinha aceitado que fizessem uma vaquinha em prol da minha situação. E de quem foi a iniciativa de lançar essa vaquinha? Foram de colegas teus de farda? Foram de colegas de farda, da minha unidade primária, né, minha casa, que é do 4º Regimento de Polícia Montado. Foi os meus colegas de lá. Que aquilo foi assim, ó. E imediatamente isso tomou uma proporção, não só pela divulgação dos vídeos, mas eu particularmente lembro, aliás, o que na verdade me fez te conhecer foi justamente a explosão que deu a divulgação desse vídeo, né? Então, claro, a gente se comoveu, não era apenas tu passando por essa situação, mas justamente o fato de ver que mesmo tu tendo perdido tudo, continuava ajudando as pessoas, auxiliando as pessoas, isso foi muito tocante para muitas pessoas, sabe? Então, por isso que houve essa mobilização. Então agora já, infelizmente, a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando, de fato, tem muita história boa para contar. Eu vou te pedir o seguinte, já que foram tantas as pessoas civis ou colegas de farda, como tu falou, que te ajudaram, te auxiliaram mediante vaquinha, Pix, enfim, das diferentes formas, e isso te auxiliou a reconstruir a tua vida, a colocar em ordem as tuas coisas de novo, o que tu diria para essas pessoas? Uma vez que foram tantas pessoas, uma parte delas tu conhece, outra parte tu nem sequer conhece, mas de algum modo tu recebeu ali a mensagem da pessoa, a ajuda da pessoa, olhando para essa câmera, aproveitando essa oportunidade. O que tu diria para todas essas pessoas que se mobilizaram aí para te auxiliar nesse momento difícil? Uma missão, acho que vai ser a pior missão aqui hoje. Deixa o coração falar. Com palavras, eu não seria o bastante para agradecer a todo mundo que, de alguma forma ou outra, me ajudou a recomeçar. Eu admito a minha dificuldade em aceitar ajuda. Para mim foi difícil eu entender que eu precisava, eu aceitar que eu precisava. Mas assim, ó, o tempo que a gente gravou até agora não seria suficiente para eu mencionar todas as pessoas que me ajudaram. Não seria, juro para ti. Eu tive a ajuda de todas as polícias do Brasil. E não foi uma coisa assim, ó, uma ajuda de um militar. Era a unidade que fazia um grupo e pegava e juntava tudo e mandava para mim de uma vez só. Ó, irmão, isso aqui é da Polícia do Estado de São Paulo. Tipo, eu não sabia o que falar, assim, ó. Sabe? Irmão, isso aqui é do Espírito Santo pra ti. Mano, a gente fez aqui, tu vai ver que vai começar aí, daqui a pouco, sabe? Assim, ó. Foi realmente um recomeço pra mim. De início, como eu te falei, eu tava sozinho. A primeira ajuda que eu tive dessas pessoas foi de um efetivo, que eu não vou digitar o batalhão, porque talvez vai dar uma ênfase, mas chegou 2 guarnições na minha casa de pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, que eram colegas, desceram da viatura, tiraram colete, tiraram cinto, e, cara, eles tiraram tudo de dentro da minha casa em 40 minutos, coisa que eu tava há 1 dia e meio, que eu olhava para tudo e não sabia para onde começar, sabe? Então, muito obrigado a todos de coração que me ajudaram de uma forma ou outra. Vocês deram um novo recomeço, um novo rumo, um novo norte para minha vida. A gente está muito bem hoje, muito bem, e a gente tem o maior dos bens de todo, que é a saúde, a nossa vida, a nossa vontade de viver. E com certeza, sem essa ajuda que eu recebi, eu não sei a situação que eu estaria hoje, com certeza tentaria dar um jeito, mas não no conforto que foi, da dificuldade mesmo, mas na dificuldade que foi, eu tive uma base que era aquela segurança da ajuda que eu estava recebendo, de tudo, assim, ó, tudo na minha casa praticamente não era meu. Sim. Tudo mesmo, não era meu, não fui eu que comprei. Tudo. Na minha casa hoje tem um pedacinho de cada um de vocês. Maravilha. Perfeito, então. Everton, quero te agradecer de coração por tu ter topado vir até aqui,
participar desse podcast e compartilhar essa história. E para que meu agradecimento não fique só em palavras, eu quero deixar aqui por parte do nosso patrocinador uma pequena lembrança para ti, tu pode abrir. Uma caneca do nosso querido amigo, parceiro aqui do programa Papa Mike, canecas e personalizados, tá, com o teu nome aí como nosso convidado especial. Se puderes levantar, mostrar aí direto para a câmera, tá? Os nossos... Oh, acertou o sobrenome, isso aqui é raro. Everton Toilier, se tem certo? Certinho. Meu amigo, então é isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado aí pelo teu heroísmo, pelo teu empenho, por esta tua dedicação, não só a essa profissão, que essa lógica tu conhece bem de deixar a tua casa, os teus bens e arriscar a tua vida em prol de outras pessoas, mas por compartilhar aí, não para fins de enaltecimento próprio da tua própria pessoa, mas como uma forma aí de ilustrar ou exemplificar inúmeros outros casos semelhantes ao teu. De profissionais, sejam eles agentes de segurança pública ou civis, comuns, voluntários mesmos, que passaram exatamente pela mesma situação que tu. Eu, particularmente, passei por isso também, graças a Deus. Não fui diretamente afetado, não cheguei a perder nada, mas a gente ficou praticamente um mês inteiro totalmente dedicado ali nos resgates, nos salvamentos e depois auxiliando as pessoas no que tange à reconstrução. E de tudo isso, apesar da catástrofe, da tragédia, como eu disse, de algum modo isso mostrou o lado positivo do ser humano, o desejo de ajudar o próximo. Às vezes tu está morando num bairro há 20 anos e em 2 dias tu teve a oportunidade de conhecer pessoas que tu não conheceu nesses 20 anos, enfim, se mobilizar para ajudar na reconstrução da vida dessas pessoas. Mas pelo menos para mim, o mais importante, o mais tocante nisso tudo, em toda essa catástrofe foi, eu falo sem medo de errar, foi ver amigos meus, pessoas comuns, se tornarem verdadeiros heróis. Eu tenho pessoas que estão aqui hoje, que fizeram isso, né? Tenho aqui o meu amigo Roger, que é um grande parceiro meu aqui nessa caminhada, que foi uma pessoa que, se eu trouxesse ele aqui também para entrevistá-lo, teria muita coisa para falar. E tu, representando de algum modo aí a Brigada Militar, muitos policiais afetados, mas que mesmo tendo perdido tudo, estavam lá prestando auxílio e ajudando a população. Muito obrigado por compartilhar aí esse teu testemunho, tá bem? Eu que agradeço. E a você, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo encontro com Douglas Castro, se Deus quiser.